Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre a teoria do Yin e do Yang. Vamos filosofar bravamente. Eu vou tentar explicar esse conceito da forma mais simples possível para que qualquer idiota como eu consiga entender o que é isso. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto, e esse símbolozinho aqui, que está presente no meu brasão, não tem referência com certa marca de surf, muito menos com crime organizado. É um símbolo oriundo da filosofia taoísta, para alguns a religião. E ele remete à dualidade das coisas, sem julgamento, eu vou frisar muito isso durante esse vídeo, onde duas energias contrárias estão em constante movimento, se completando e contrapondo ao mesmo tempo. A junção de Yin e Yang, também denominado Tai Chi, tenta explicar a existência como um todo, mostrando que tudo pode ser dividido em dois, a dualidade. Então você tem o claro, o escuro, você tem o quente, o frio, o masculino, o feminino, o expansivo, o introspectivo. Tudo pode ter essa divisão. Mas, de novo, sem julgamento. Como toda filosofia, ela vai se expandindo e ganhando ramificações que têm o objetivo de ajudar a compreensão, mas às vezes para algumas pessoas chega a atrapalhar. Então você tem os trigramas, que eu também uso no meu símbolo, você tem os 5 elementos. Nós não vamos discutir nada disso. Tem livros muito bons a respeito. O I Ching, o livro das mutações, é uma indicação de leitura. E o Tao Te Ching é outro livro também que ajuda a compreender ou piorar a compreensão do Tao. Então, como boa parte dessas filosofias orientais, você está lá vivendo a sua vida ocidental, feliz e contente, seja rico, seja pobre, seja atleta, seja nerd. Em dado momento você descobre o taoísmo ou você descobre o Yin e Yang. Será ele um anel mágico que vai mudar a sua vida? Uma pílula de sabedoria? You take the blue pill. Ou simplesmente uma outra linguagem, uma outra forma de enxergar o mundo que você vive e de um jeito oriental, um jeito enraizado em outra cultura, discutir, debater sobre a vida, sobre os problemas, sobre os desequilíbrios. Pronto, destruir a poesia. Mas junto com essa poesia, a ilusão também vai embora. Os termos Yin e Yang remetem mais a uma análise de estado ou de natureza. Remetem muito ao equilíbrio, ao desejo pelo equilíbrio dessas tais energias. Sua respiração tem momentos Yin e Yang. Quando você inspira, você está Yin. Quando você expira, você está Yang. Yang é o masculino, Yin é o feminino. Que seria sem julgamento, mas em tempos de lacração, esse texto vai dar problema. Devemos entender sobre esses opostos, sem julgamento, de novo, sem julgamento. Temos o flexível e temos o rígido. Isso é nato e às vezes é necessário em cada situação diferente. Temos o positivo e o negativo. Negativo remete a algo ruim e não é entre o julgamento. Tenta ligar uma lanterna sem o polo positivo e o negativo para vocês verem. Pessoas podem ser naturalmente mais Yin ou mais Yang, e não tem nada de errado com isso. O desequilíbrio vem quando alguém, por essência mais Yin, está num estado mais Yang, gerando tal desequilíbrio. De novo, a energia Yin Yang ela não é estática. Ela remete sim em parte à natureza, mas muito em ao estado momentâneo, o estado atual de mutação daquela pessoa, situação, objeto, ou seja lá o que for. De certa forma é analisar o que é mais expansivo e o que é mais introspectivo. Eu uso de forma pessoal esse conceito de Yin Yang para o entendimento das situações e pela busca do equilíbrio. Vou dar exemplos que são mais óbvios para mim.
o idiota que eu citei no começo do vídeo. Então, num combate, se você tem a guarda tranquila, você está observando o que o oponente está fazendo. Você está introspectivo, recebendo. De repente o oponente abre a guarda, bam! Você fica totalmente yang, jogando energia em cima do outro. Energia cinética. O lutador mais agressivo num combate pode ser chamado de yang naquela situação e o mais defensivo de yin. Numa situação de confronto, vamos trazer mais para a defesa pessoal, quando você tem um agressor que está vindo para cima, ele está numa energia yang, alguns chamam de energia destrutiva. Não pode ter julgamento. Por quê? Se um agressor vem com a sua energia yang destrutiva e você yin se esquiva, há o movimento de tais energias, onde o yin se torna yang e o yang se torna yin quando você contra-ataca. Aí você se torna energia destrutiva. E por que eu falo que não pode ter julgamento? Porque quando a energia destrutiva estava de um lado, você vai julgar que estava errado, né? Quando ela vem do outro, ela está certa. Energia é energia. Então entendem essa movimentação numa situação de confronto? O agressor yang avança sobre o yin, se for treinado, vai fazer a mutação de energia e reverter a situação. Nesse ponto, às vezes entra uma filosofada do pessoal mais esotérico, que às vezes não entende muito do combate e se mete nele, que dá pra você ficar só yin, recebendo e se esquivando da energia do outro. Não, quem não bate apanha. O próprio livro das mutações falam que a energia precisa estar em movimento. Existe um pontinho de yang dentro do yin e um pontinho de yin dentro do yang. Você precisa reverter, movimentar, transferir as energias. Isso é muito importante para uma vida com menos surras. Sobre o julgamento, você pode dizer que uma energia é destrutiva e a outra construtiva. Mas tem certo e errado nisso? Para você construir uma casa, você tem que demolir a anterior. Tem julgamento? E uma frase pessoal minha que os senhores podem utilizar à vontade. Não dizem por aí que só o amor constrói? Mas eu digo que primeiro tem que vir o ódio fazendo a terraplanagem do terreno. Aí sim fica liberado para o amor construir à vontade. Existe o fluxo, existe a transformação, existe o ato de prover e o ato de receber. Por exemplo, numa conversa, num diálogo, quem está falando naquele momento é yang. Quem está ouvindo é yin. Quando a dúvida, o pontinho yang dentro do yin, surge, esse lado se torna yang perguntando e esse yin tentando compreender a pergunta. Quando vem a resposta, a energia se inverte e nisso é feito um diálogo equilibrado. Interromper a conversa, interromper a explicação, interromper a pergunta, traz o desequilíbrio nessa troca de energias e o equilíbrio é muito importante. Então, quando você está conversando com alguém e a pessoa te interrompe, eu vou dar primeiro a resposta yin. Espere, me deixe terminar. Não desequilibre a energia dessa conversa ou o raciocínio final pode ser comprometido. Agora a resposta yang. Cala a boca, filha da p***, deixa eu terminar, tem educação não? Esse foi o cara yang. Vai dizer que ele estava errado. Outra explicação que eu acho que é bem pertinente a quem assiste o canal. A questão do exercício e do descanso. No fisiculturismo, quem pratica direito sabe que o descanso é tão importante quanto o exercício. Qualidade no treinamento e tempo correto de descanso, senão o corpo não aguenta. Até tem uma frase budista, estamos filosóficos hoje, que eu citei aqui em aula uma vez e um aluno nunca tinha ouvido essa tal frase. Eu fiquei abismado, então me coloquei na obrigação de falar aqui no canal. Num violão, se você estica demais a corda, ela arrebenta. Se você a deixa frouxa demais, ela não toca. Bonito isso, né? Brincadeira à parte, essa é a minha filosofia de vida, cara. Se você força demais, você arrebenta, mole demais, você não vai a lugar nenhum, né? E a corda mesmo tem o estado yin e o estado yang. Quando ela tá lá paradinha, ela é yin. Quando você taca o seu dedo lá e ela faz o barulhinho, ela está num estado yang. Mas a corda não é feita para estar num estado yang? Mas para outras notas serem tocadas, às vezes uma das cordas precisa estar quietinha, não atrapalhando, não interrompendo a conversa dos outros. Tá ficando mais claro ou eu tô piorando a situação? Eu tô deixando a cabeça de vocês mais yin ou mais yang? Seja lá o que isso queira dizer. O desequilíbrio é o ponto central da conversa, é disso que trata a medicina chinesa,
que tenta explicar melhor os 5 elementos. Como por exemplo, quando você coloca uma pessoa que por essência, por natureza é yin, e não tem nada de errado com isso, ela tem o seu lugar, na posição de um yang, por necessidade. Uma questão de liderança, por exemplo. Gente que é muito boa em seguir e executar ordens, não tem nada de errado com isso. E tem gente que é muito boa em organizar os demais, as pessoas. É que a gente tem esse julgamento, isso é legal, hein? Do que é melhor. Ah, então ser chefe, mandar nos outros é melhor, você yang. Não, cara, liderar é nato. Mandar é idiotice, mas liderar é nato. Tem gente que nasceu para coordenar as coisas, não é só uma habilidade de organizar e ser bem sucedido na situação, como também saber mover as energias e arcar com a consequência dos erros. Líder é isso. E tem gente, no caso, que é yin, que consegue absorver plenamente o comando e executar a tarefa de forma que fique harmonioso com os demais. Numa relação de pirâmide onde você tem um líder e você tem os que executam, há muito yin e yang nisso, há muito o equilíbrio. Porque se no momento da ordem, o momento yang, o yin não recebê-la corretamente, e na hora de executar, onde a base da pirâmide vira o yang, vira a parte que produz, e a liderança, o yin que recebe e avalia, se essa troca de energias não for bem feita, ao desequilíbrio, ao resultado ruim, à empresa que falha, a escola que não dá certo, ao aluno que repete ano, o desequilíbrio, a desgraça. Então existe a natureza yin e yang e existe o estado momentâneo yin e yang de cada pessoa, situação, momento. Por isso que no símbolo, no yang temos um pouquinho de yin, no yin temos um pouquinho de yang e ambos estão constantemente em movimento como se um devorasse o outro. Mas devorar não é um termo bom. É como se um ocupasse e cedesse espaço ao outro ao mesmo tempo, mas no tempo correto. Tá complicado isso, hein, gente? Nada é fixo, tudo é mutável e isso dá muita margem a interpretações. E aí que mora o perigo, que nós teremos interpretações de gente interessada no crescimento e teremos interpretações de gente interessada no próprio umbigo. Vou usar o exemplo dos trigramas, que no outro vídeo eu explico. Isso é complicado, gente, nossa senhora. Que no livro do I Ching é tratado também como um oráculo, alguém que pode prever o futuro, o caminho das energias. Começou, né? Através de uns gravetos, umas varas que representam os trigramas, alguém vai responder uma pergunta sua baseada nesse universo de mutações, no tal que é absoluto. Então funciona assim, o discípulo faz uma pergunta, o mestre manipula as varinhas e dá a resposta conforme a posição e conforme as inscrições no livro da mutação. Mas o mais legal é que o próprio taoísmo diz que jogar o I Ching traz sempre a resposta correta, a resposta absoluta. A resposta do I Ching nunca está errada, o que pode estar errada é a pergunta. Vamos exemplificar. Mestre, o que há de errado comigo? O que devo mudar para que minha vida se torne equilibrada? A resposta é azul. Como, mestre? A resposta é azul. Mas isso não faz sentido, mestre. A resposta faz todo sentido. Se há algo errado aqui, é a sua pergunta. Não seja cretino e faça a pergunta correta para que a resposta seja azul. É mais ou menos isso. O que mais me marca nessa questão de Yin Yang é essa visualização do todo, que o todo está sempre em movimento, que o desequilíbrio é prejudicial, mas que o equilíbrio não vem do estático, o equilíbrio vem do movimento. Como esse pessoal que fica equilibrando pratos, se eles ficarem estáticos o prato cai, precisa estar sempre em movimento, sempre adaptando, sempre observando. E é algo que hoje as pessoas barulhentas, as pessoas desatentas não fazem. Não observam a si, não observam ao meio e muito menos essa relação do eu com o meio. Sempre em movimento, sempre em mutação. Nada é para sempre, nada é fixo, nada é seguro. A gente tem que estar sempre observando, se adaptando e se adequando a cada situação. Quando a conversa começa a ficar extensa demais, universos e energias demasiados, aí eu deixo o Yang no vácuo e você Yin abrindo uma cerveja
e me tornando uno com o universo, que aliás é assunto de outro vídeo. Sejamos mais yin em algumas situações, mas em outras devemos yangar de forma mais forte. E meus sinceros parabéns para quem entendeu alguma coisa do que eu tentei explicar aqui hoje. Sou Marco Gimenez, treinador Yang aqui do Núcleo Dharma, mas que sabe sim ficar yin quando a situação exige. Gostou? Critica, comenta, eu leio todos os comentários. Curte o nosso Instagram, vai ter sempre informação ou no mínimo piadinhas diferentes lá. Muito grato aos apoiadores, os senhores realmente que mantêm esse canal trazendo equilíbrio energético dentro desta plataforma. Obrigado pela participação, Yang, e paciência de todos e até o próximo vídeo. Até lá, gente.